Bom dia novamente. Agora nós vamos para a terceira aula teórica de gases, ok? Transformação isométrica ou isovolumétrica ou isocórica, tanto faz. É a lei de Charles. Bem, essa lei aí já é bem mais tranquilo, né? É uma situação bem mais tranquila. A pressão é proporcional, diretamente proporcional à temperatura. É uma coisa bem fácil de você entender. Se eu tiver um recipiente contendo um gás, esse recipiente tem paredes rígidas que não se deformam. O gás aqui ocupa um volume V1, numa temperatura T1, exercendo a pressão P1. Se eu der calor para esse gás, o recipiente não muda de tamanho, porque as paredes são rígidas. Então, o volume final vai ser igual ao volume inicial. Como eu dei calor para o gás, eu aumentei a temperatura dele, a temperatura T2 maior que a temperatura T1, e aumentando a temperatura, a molécula vai bater mais vezes nas paredes do recipiente, aumentando também a pressão. Então, eu aumentei a pressão, aumentei a temperatura. Diretamente proporcional. Se eu dobro a temperatura, dobro a pressão. Se eu triplico a temperatura, triplico a pressão, né? Então, usando aquela mesma ideia que usamos anteriormente, eu tenho gás aqui numa pressão P1, volume V1, temperatura T1. Eu estou evoluindo para uma pressão P2, volume V2, temperatura T2, sendo o volume V1 igual ao volume V2. Como a pressão é diretamente proporcional à temperatura, posso escrever que P1 é K T1 e P2 é K T2. Posso pegar P1 igual a K T1, dividir por P2 igual a K T2. Ao dividir, K de cima com K de baixo vai simplificar. Vai sobrar P1, P2 igual a T1 sobre T2. Posso passar o T1 para cá, passar o P2 para lá, onde obteremos P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, que está escrito aqui. Vocês já viram isso lá na química, né? Então, tá aí, ó, eu mantive o volume V2 igual a V1, aumentou a temperatura, aumentou a pressão. É exatamente aquilo que eu acabei de mostrar, né? As moléculas exercem aqui uma pressão. Se eu aumentar a temperatura, a pressão aumenta, porque a molécula mais agitada vai bater mais vezes nas paredes do recipiente, bem simplesinho.
ok? O gráfico PV, como o volume é o mesmo, eu vou ter na pressão P1 um volume, na pressão P2 o mesmo volume, então vai dar uma linha reta paralela ao eixo dos volumes. O mesmo caso que eu fiz na lei anterior, eu posso fazer aqui para pressão e temperatura. Como a pressão é diretamente proporcional à temperatura, a função é do primeiro grau. Função do primeiro grau dá como gráfico uma reta. É aquilo que eu falei na outra. Y igual a x mais b. Dá uma reta. Pode ser uma reta para cima ou uma reta para baixo, dependendo do A ser positivo ou do A ser negativo. O nosso caso é só de A positivo. Se a minha função é y igual a x, se o b é zero, essa função passa pela origem, né? No nosso caso, ela vai tender à origem. Quando a temperatura tender a zero, as moléculas tendem a ficar em completo repouso. Ou seja, a pressão tende a zero, atm, ou Pascal, ou Baria, ou qualquer que seja a unidade de pressão. Ok? Continuando, mais uma transformação a ser estudada, que é a transformação adiabática. O que é a transformação adiabática? É a que não troca calor com o meio ambiente. Na transformação adiabática, varia a pressão, varia o volume, varia a temperatura, varia todo mundo. Se eu diminuo o volume, uma transformação adiabática, eu posso pensar em eu pegando uma bomba de encher pneu de bicicleta, tá? É lógico que eu tenho de pensar num intervalo de tempo curto, porque se não pode trocar calor com o meio ambiente, a bomba de encher pneu de bicicleta vai trocar calor com o meio ambiente. Então eu tenho de pensar num lapso de tempo pequenininho, para não dar tempo de trocar calor com o meio ambiente. Você pega uma bomba de encher pneu de bicicleta, põe o dedo aqui, ó. O gás aqui dentro está numa pressão P1, ocupa um volume V1 e está numa temperatura T1. Aí eu empurro esse êmbolo para baixo. Ao empurrar esse êmbolo para baixo, é óbvio que o volume do gás diminuiu. É lógico que a pressão aumentou, porque a minha pressão aqui aumentou. Então a pressão do gás lá dentro também aumentou, na posição de equilíbrio. E a temperatura do gás também vai aumentar. Se você botar o dedinho ali, deixar o ar sair um pouquinho, você vai ver que o ar está mais quente. Então isso aqui a gente chama de compressão. Se eu fizer uma operação assim, eu
empurro o êmbolo da bomba e solto, ele volta sozinho. Já viram isso? Você empurra e volta. Na volta, que é a expansão, acontece o contrário, o volume aumenta, a pressão diminui e a temperatura diminui. Varia todo mundo. É lógico que eu tenho de considerar um intervalo de tempo curto. Nesse intervalo de tempo curto, para não dar oportunidade para que a troca de calor com o meio ambiente seja tão pequena que ela é desprezível. Essa transformação adiabática também ocorre quando pressionamos o spray de um desodorante, de um perfume, né? Mas tem de ser no intervalo de tempo curto para que a troca de calor com o meio seja desprezível, né? Quando você empurra o spray, você vê que o ar está expandindo na saída ali do spray. Ao expandir, a temperatura fica menor, por isso que ele fica mais geladinho. Ok? Aqui está o desenho daquilo que eu falei, da bomba de encher pneu de bicicleta, dando um exemplo. A equação que rege a transformação isobárica, eu não tenho como demonstrá-la para vocês, mas ela está escrita aqui, ó. PV elevado a gama é igual a uma constante. Esse gama é conhecido como expoente de Poisson. Esse expoente é uma constante. Constante mesmo. Constante é constante. Ele tem o valor de 1,7 se o gás for monatômico. 1,4 se o gás for diatômico. 1,3 se o gás for poliatômico. Ninguém precisa saber isso de cor. Esse expoente de Poisson, se for necessário numa prova, ele é dado. Então, na transformação adiabática, se eu tiver o gás numa pressão P1, volume V1, temperatura T1, ele vai para uma pressão P2, volume V2, temperatura T2. Todo mundo diferente. Como PV elevado a gama é igual a constante, eu posso escrever que P1, V1 elevado a gama é igual a P2, V2 elevado a gama, igual fizemos nos outros exemplos anteriores. Ô, gente, se PV elevado a gama é igual a uma constante, PV é igual a K, P é igual a K sobre V elevado a gama. O que eu falei desse tipo de função? Falei que qualquer função y igual a sobre x, pode o x estar elevado a 1, pode ser x elevado a 2, pode ser x elevado a 3, pode ser x elevado a 4, pode ser x elevado a 1,7, pode ser x elevado a 1,4, pode ser x elevado a 1,3, não importa. Vai dar hipérbole. Então, a curva da isoterma, da adiabática, também é uma hipérbole.
Lembra que a curva da isoterma era uma hipérbole? A curva da adiabática também é uma hipérbole. Então eu vou confundir uma com a outra? Não, não vai. Elas têm posições diferentes. Como na isoterma P é igual a K sobre V elevado a 1. Isso na isoterma. Na diabática, P é igual a K, vou colocar um carinha só para ficar diferente, V elevado a gama. Então, essas duas funções, elas não são iguais. Então, elas não vão dar curvas iguais. A curva da diabática, embora o desenho aqui não esteja muito bom, a curva da diabática, ela é mais em pezinho aqui, ó, ela vai cortando as curvas da isoterma. Então, se eu tiver várias curvas da isoterma, não vai ficar bom meu desenho, não. Vai ficar pior do que aqui. Várias curvas da isoterma, a curva da diabática, ela entra cortando essas curvas da isoterma. Ok? Elas estão em posições diferentes nos eixos. Porque essa tem expoente 1, essa tem expoente, que pode ser 1,7, 1,3, 1,4, que é o coeficiente de Poisson. Então, uma curva está deslocada em relação à outra. Então, gente, na adiabática, varia volume, varia pressão, varia temperatura. Ô, gente, não é só na diabática que varia pressão, varia volume, varia temperatura. Existem outras transformações que podem variar as três variáveis. A diabática é uma das que variam as três variáveis. Então, ó, nós vimos isotérmica, onde a temperatura é constante. Nós vimos isobárica, onde a pressão é constante. Nós vimos isométrica ou isovolumétrica ou isocórica, onde o volume é constante. Nós vimos a diabática, onde ninguém é constante. O que acontece é que não existe troca de calor com o meio ambiente. Na isotérmica, nós vimos que PV é uma constante. Ou seja, P1, V1 igual a P2, V2. Na isobárica, nós vimos que P sobre T é uma constante. Ou seja, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Nós vimos na isométrica que V
sobre T é uma constante. Ou seja, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Na adiabática, ninguém é constante. Nós vimos que PV elevado a gama é igual a uma constante. Ou seja, P1, V1 elevado a gama é igual a P2, V2 elevado a gama. Ok? Na isotérmica, nós vimos que a curva PV é uma hipérbole. Na isobárica, PV, nós vimos que como a pressão é constante, é uma reta paralela aqui. Na isométrica, nós vimos que o volume é constante, é uma reta aqui. E na adiabática, gráfico PV, também é uma hipérbole, mas é uma hipérbole um pouquinho diferente daquela, ela entra cortando as isotérmicas. Isso aí é o resumo do que nós vimos e o que é importante para nós até agora. Ok? Seguindo aí, a equação de Clapeyron, que você já estudou, né? Lá em Química, aonde você aprendeu que a equação de Clapeyron é PV igual a NRT. Ou seja, essa equação ela relaciona as três variáveis: pressão, volume, temperatura. Ainda entra o número de mols. Então, para o mesmo número de mols, eu tenho como essas variáveis se relacionam. Esse R é uma constante, chamada constante de Clapeyron. Essa equação é bem manjada, tanto na física quanto na química. De onde vem essa equação? Ela está descrita aqui. Nós vimos na transformação isotérmica que PV é igual a uma constante. Nós vimos na transformação isovolumétrica que P é proporcional à temperatura. Nós vimos na transformação isobárica que o volume é proporcional à temperatura. Então, está escrito aqui da isotérmica, da isométrica e da isobárica. Bem, constante, constante e constante. Essas constantes dependem da massa e da natureza do gás. Então, se eu quiser juntar todo mundo numa só, ficaria PV igual a massa, a dependência da massa, vezes temperatura sobre um beta, que depende da natureza do gás. Pode-se provar que o beta é inversamente proporcional à massa molar. Então, o beta seria uma constante, que é a constante de Clapeyron, pela massa molar. Então, eu substituiria lá, né? PV
igual a R sobre a massa molar, Mzinho, temperatura. Só que a massa pela massa molar é o número de mols. Então, chegaria nessa equação. Na verdade, o que interessa para nós é isso aqui. Essa demonstração aí é só para não ficar um vazio. O que nos interessa é saber que PV é igual a NRT. Isso que interessa para nós. É saber a equação de Clapeyron. Tá? O valor de R pode ser obtido considerando um mol de um gás ideal na CNTP, pois um mol de qualquer gás ocupa 22,4. Então, se você pegar a equação PV igual a nRT, substitui a pressão por 1 atm. Substitui o volume por 22,4 litros. Substitui o número de mols por 1 mol. Substitui a temperatura por 273 kelvins. Você vai conseguir achar o valor do R. R igual isso aí, atm litro mol Kelvin. Obviamente, isso aí é só para te mostrar de onde vem aquele valor do R. Eu substituo a pressão por 1 atm, o volume por 22,4 litros e a temperatura por 273 e o número de mols por 1. Agora, você já deve ter ouvido falar que o R é 8,31 joule por mol. Aí é só fazer as mudanças de unidade, tá? O R também pode vir em caloria por mol Kelvin. É só fazer as transformações. ATM vale quantos pascals? O litro é quantos metros cúbicos? Aí substitui e você chega nesse valor que não interessa você calcular, porque a prova vai te dar o valor do R. Tá aí, só para você ver que eu falar que R é 0,082 atm litro por mol Kelvin é a mesma coisa de eu falar que o R é 8,31 joule por mol Kelvin, que é a mesma coisa de eu falar que o R é 2 calorias por mol Kelvin. Basta fazer a substituição. Se eu pegar aquele ATM, passar para pascal, pegar esse litro, passar para metro cúbico, eu vou chegar nesse valor. É só mudança de unidade. Qualquer um daqueles R serve. Qual que eu vou usar? Depende. O meu gás está em... A minha pressão está em ATM. O meu volume está em litro. Ou a minha pressão está em pascal e o meu volume em metro cúbico. Entendeu? Então, você tem, para você escolher o seu R, você tem de olhar os dados do seu problema. Se lá no seu problema a pressão está em ATM e o volume está em litros, você vai usar 0,082. Se lá no seu problema a pressão está em pascal e o volume em metro cúbico, você vai usar 8,3. Sacou? Então, você tem de ver quais as unidades que estão no problema para pegar o valor de R
condizente com as unidades que se apresentam no seu problema. Entendeu? Que a pressão pode estar em ATM, a pressão pode estar em Pascal, a pressão pode estar em bar, a pressão pode estar em milímetro de Hg. O volume pode estar em litro, o volume pode estar em metro cúbico, o volume pode estar em centímetro cúbico. Então você tem de ver o que você tem no problema para pegar o valor do R de acordo com o que você tem. Se o meu problema, pressão está em ATM, volume está em litro, eu vou pegar 0,082. Se no meu problema, pressão está em Pascal, o volume está em metro cúbico, eu vou pegar 8,31. Para que eu vou fazer mudança de unidade? Entenderam? Lei geral dos gases ou equação geral dos gases. Essa lei dos gases, essa equação geral, ela vem exatamente da equação de Clapeyron. Imagina que você tem um gás ocupando um volume V1, numa pressão P1, numa temperatura T1, ele tem um certo número de mols. Aí ele sofre uma transformação. Vem para um volume V2, uma pressão P2, uma temperatura T2. Como é o mesmo gás, é o mesmo número de mols. Então eu posso escrever para a primeira situação, P1, V1, igual a NR T1. Passando T1 para o outro lado, NR igual a P1, V1 sobre T1. Posso aplicar a equação de Clapeyron aqui. P2, V2 igual a NR T2. Passo T2 para o outro lado, NR igual a P2, V2 sobre T2. É o mesmo NR aqui e aqui. Se é o mesmo NR, é sinal que isso e isso são exatamente iguais. Ou seja, P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2, que é a equação geral dos gases, como você pode ver aqui que eu fiz exatamente aquilo que eu tinha feito lá atrás. Essa equação, gente, ela me leva nas três equações que nós vimos. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2, V2 sobre T2. Se for isotérmica, T2 é igual a T1. Então ficaria P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Cortaria T1 com T2, porque é igual. Chegaríamos que P1, V1 é igual a P2, V2, como escrevemos lá na isoterma. Essa aqui vai levar a todas. Na isobárica, a pressão P2 é igual à pressão P1. Então eu terei P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. T1
corta, P1 corta com P2, vai ficar V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, como nós vimos lá na isocórica. A isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, o volume V2 é igual ao volume V1. Então, P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. O volume sendo o mesmo, então vai sobrar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, igual nós vimos lá na isocórica. E na adiabática? Ninguém é igual a ninguém. Então ficaria P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Não posso cortar ninguém. Quer dizer, a equação geral é porque ela é geral. Geral, ela atende a todo mundo. Então você vai precisar saber a isotérmica é isso, a diabática é isso, a isocórica é isso. Não, porque todo mundo se resolve na equação geral. Ok, tudo bom? Então, com isso, terminamos nessa linda pintura que se apresenta aí, onde a chama é uma flor. Até lá.